Oi, gente. Bom, eu tô com essa cara de sono e eu realmente tô com sono, gente. Eu tô assim, eu deitei, nossa, parece que baixou todo cansaço. Mas tá, vamos lá. Sobre esse vídeo, é que eu tenho uma lista de temas que eu queria falar, tipo, liguei a câmera, eu vou falar sobre. Que é. Infelizmente, vamos ter que nos limitar assim, tá, gente? Eu vou contar uma situação um pouco pessoal. Vamos lá, né? Cobrir. E vamos lá. Ao longo dos anos, assim, da vida, eu nunca fui uma pessoa muito de consistência, né? Vocês que já estão aqui há algum tempo sabem disso, e eu sofro muito com essa questão da falta de consistência, assim, das coisas. Eu tô vendo se eu acho meu tripé, mas eu não sei onde que eu tá aqui. Mas tá. Nesse sentido, então, eu nunca consegui ser muito fiel à academia, por exemplo. Eu consegui ser desde o ano passado, né? Mas vamos chegar lá. E eu nunca consegui ser muito constante na academia. Eu tentava ter uma rotina de estudos, mas eu não... principalmente quando eu tava na faculdade, né? Porque para não deixar tudo para cima da prova. Porque imagina uma semana de provas que você tem 2 provas em todo dia, né? Não dá para estudar tudo na véspera. E eu tentava, né, ter uma rotina um pouco mais, assim, pingada no dia a dia com relação a estudos. Com relação às leituras, eu já consegui um pouco mais, porque, né, eu sempre enfio um livro na bolsa, tá tudo certo. Mas, de resto, assim, eu nunca botava como se fosse uma prioridade, né? Mas também, assim, gente, eu nunca tive esse negócio de, eu quero meter shape. Até hoje eu não tenho, né? Eu queria conseguir ter uma relação normal com a comida, né? Fui pro psiquiatra e pro nutricionista. Triste. Mas, assim, quando eu decidi... Não foi bem decidir, mas quando eu vi que não dava mais pra levar a vida nesse, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva... tipo, assim, não é criticando a música nem nada disso, porque, na verdade, eu gosto do Zeca Pagodinho. Mas, assim, sabe quando você pensa, para e pensa assim, cara, se eu não fizer acontecer, isso aqui não vai acontecer? Eu comecei a pensar nisso desde a pandemia, mas muito porque foi a época, o boom, né, dos podcasts e tal. E essa questão com a minha introdução no meio da autoajuda. E foi quando eu comecei a pensar, cara, ou eu treino e meto shape, né? Atualmente eu não tenho esse propósito de meter um shape em específico. Eu queria sair do sobrepeso e atualizações. Eu saí do sobrepeso, gente. Oficialmente eu saí do sobrepeso. Eu fui fazer as contas de quantos quilos eu já perdi. E o maior peso que eu já tive, que eu lembro, né, recente, foi 74 quilos. E semana passada eu fui na nutricionista e eu tô com 63 quilos. 63 e 500, eu acho, ou é 700. Mas resumindo, eu sei que eu fui fazer as contas e eu perdi 10 quilos e 300. E eu literalmente voltei pro IMC normal, né, eutrófico. Apesar de que IMC, né, a gente sabe que tem umas certas particularidades e limitações, né, do exame de bioimpedância, o IMC e tal. Mas oficialmente eu saí do sobrepeso e eu tava no limite. Tipo, se eu não me engano, o IMC normal é até 24,9, porque 25 já é considerado obesidade 1. Eu tava com exatamente 24,9. E eu agora voltei basicamente pro eutrófico e eu tô muito feliz. Porque, gente, tem 10 anos, assim, que eu tô nessa luta, assim, de tentar, assim, controlar minhas emoções e acabar comendo pra lidar com o negócio, com o processo. E só agora que eu consegui ter resultado, né? Só agora que eu digo, desde o ano passado, que eu consegui ter resultado. Mas muito porque eu resolvi levar o meu corpo a sério. E antes eu não pensava, tipo,
que, nossa, eu vou entrar nos 30 e eu tô quase na obesidade, né? Se eu tivesse, eu acho que outra crise de compulsão, eu acho que eu teria entrado na obesidade. E uma vez que você entra na obesidade, né, você tem doença crônica, né? Triste. Uma vez que você entra na obesidade, seu corpo, né, passa a te prejudicar mais do que ajudar, né? Se não puder ajudar, atrapalha. O importante é participar, né? E é assim uma briga constante, né? Então, já tendo 10 anos de sobrepeso, eu já tava preocupada, assim, nossa, eu vou entrar nos 30 e eu não tô... Assim, eu não tava satisfeito com o meu corpo, né? Não vou dizer, não tô num shape legal, mas eu não tava satisfeito com o meu corpo. Eu já tava, tipo assim, muito triste, que eu não conseguia... Tem 10 anos que eu, tipo assim, eu falei pras minhas amigas, né? Tipo, tem 10 anos que eu tô tentando emagrecer e tem 10 anos que eu não tô conseguindo. E tem 10 anos. E só agora que eu consegui. Mas só agora que eu levei esse negócio a sério. Desde 2024, quando eu tava perto de me formar, algumas coisas me aconteceram no meio do caminho. Eu não gosto muito de falar sobre esse momento em específico da minha vida, porque é um momento assim que eu fico muito... Não vou expor, porque não foi só comigo, né? Mas foi uma situação assim que reorganizou, acho que vamos dizer assim, as coisas na minha cabeça. Me traumatizou, né? Vamos dizer assim. E foi quando eu pensei, cara, a partir daqui, se for pra frente, é só pra trás. E se eu for levar pra frente, eu tenho que ir pra frente e eu não posso mais me permitir voltar pra trás. Então, se tem que... Eu sempre senti, na verdade, esse negócio de tentar emagrecer, porque eu não tinha, assim, um objetivo específico, eu não tinha noção que eu tenho hoje sobre a questão do transtorno alimentar, sobre... eu não era radicalizada também, então, assim, eu sempre senti que esse processo da minha relação comigo mesma, não só com o emagrecimento ou com o meu corpo, sempre foi um movimento... Como é que é? Um movimento retrógrado. Era como se eu até andasse pra frente, mas com uma força me puxando pra trás. Então eu nunca consegui ter resultados rápidos, né? Pra nada. E em parte foi até bom, porque me deu mais tempo pra eu entender como é que as coisas poder, tipo assim, pra eu ter uma nova percepção sobre como essas coisas se dariam, né? Então, desde que eu comecei a emagrecer, em parte, né, eu comecei a entender melhor que não é só a questão de emagrecer. Você emagrece, e agora? O que acontece, né? Eu tava comentando, eu não lembro pra quem em específico, mas eu falei assim, nossa, acho que foi pra minha psicóloga, que emagrecer me deixou mais transtornadinha do que, tipo, quando eu tava no sobrepeso, porque agora que eu tenho crises mentais, assim, de dismorfia, sabe? Corporal do que antes. Porque antes eu tinha, só que eu internalizava muito e eu não expressava nada. Agora eu tenho, só que também agora eu posso externalizar porque eu faço terapia regularmente, né? Então, só agora que eu posso falhar, vamos dizer assim, mas eu posso ter meus momentos assim de fraqueza, mas eu sei que em parte eu não estou tão vulnerável assim pra, tipo assim, correr algum perigo com isso, vamos dizer dessa forma. E infelizmente é preciso se limitar, sim, porque da seguinte forma, gente, quando eu tava tentando emagrecer antes, né, que eu enfiava um déficit calórico aí da minha cabeça, muito também quando eu tava nas minhas crises de ano, né, eu não conseguia comer, né? Eu sempre vivi dos extremos. Hoje que eu tô no meio termo da coisa, que eu tô assim, nossa, né? Não é realmente tão fim do mundo, né? Como eu achava que era, porque eu tinha vivido só os apocalipses antes. E foi quando eu botei, assim, eu olhei pro meu plano alimentar, feito pela minha nutricionista. O primeiro, principalmente, que foi, assim, o primeiro baque que eu levei. Porque ou era levar aquilo a sério ou nada, entendeu? E eu tava num momento que eu tava bem pra baixo, assim, bem desacreditado. Eu pensei, cara, ou eu faço isso, ou eu não faço nunca mais. Eu sou um pouco dessas.
ou eu faço isso, ou eu vou ter que me acostumar a ser assim, a ter esse sentimento de insatisfação comigo. E aí vem o áudio da Vanessa Wolff falando: a maior dica que eu dou: vá pra academia, não aceite sua feiura. Essa história de que você pode ser feia é mentira. Você não pode ser feia, porque feiura atrapalha arrumar emprego, atrapalha arrumar namorado, atrapalha arrumar ficante, atrapalha tudo na sua vida. Então bora ser bonitas, hein? Me desculpe as feias, mas beleza é fundamental. Não, gente, mas é brincadeira, claro, isso que eu tô falando. Você que é feia, a gente tem que se aceitar, né? Porque vai fazer o quê? Bata no peito, eu sou feia. Como é que é? Não aceite sua feiura, vire padrão. Vou deixar aqui a diva. Mas é um pouco disso, né? Não aceite sua feiura, vá pra academia. E foi quando eu, infelizmente, tive que me limitar um pouco, principalmente, né, falando de déficit calórico, mas tipo, eu tive que me limitar sim, mas não fazer uma dieta restrita. A minha primeira dieta, eu lembro, meu primeiro plano nutricional, eu lembro que a minha nutricionista falou bem assim: Camille, eu vou fazer um pouco de restrição? Vou, mas eu não vou fazer uma restrição muito grande, porque eu sei que você vai gastar dinheiro fazendo isso. E ela foi bem honesta comigo. Eu acho que o fato dela ter sido assim: Camille, se eu fizer um negócio muito 80 contigo, tu não vai conseguir. Aí tu nem vai voltar se eu fizer isso. Tu vai gastar teu dinheiro com outra pessoa, ou então vai fazer qualquer outra coisa. E eu realmente entendo o que ela quis dizer, no sentido de que eu era muito assim: mas se eu não conseguir, tá tudo bem. Não tava tudo bem. Não estaria tudo bem. Provavelmente, né, das duas uma, eu entraria em uma nova crise do transtorno, se fosse pra mais ou pra menos, não sei. E, né, não sei o que seria de mim. E foi quando eu comecei a levar as coisas a sério. Tem muito também a questão de que meu retorno de Saturno começou. Sim, né, a gente tem que, em algum momento a gente tem que, né, ver as coisas um pouco mais de seriedade, como se fosse um adulto, né, mas não necessariamente muito adulto. Primeiro de levinho, depois no rasinho, depois a gente vai para águas profundas. Ainda bem que eu aprendi a nadar. E eu tive que colocar, tipo, eu vou ter que me limitar, fazer coisas que eu não gosto e que eu não quero, em prol de algo que eu quero. O paradoxo é que é engraçado disso, né? Uma coisa que você quer, você precisa de fazer um monte de coisa que você não quer. Ter horário para dormir, comer bem. Ai, meu Deus. Mas resumindo, eu falo muito assim sobre essa questão da minha relação com o meu corpo, gente, porque assim, é a coisa mais material que eu tenho de exemplo. Porque com a terapia também, o meu desenvolvimento psicológico veio aí, né? Quem diria? E essa parte foi mais engraçada, porque muito dele, em parte, também o YouTube é responsável. Por quê? Eu gosto muito de Camila e Bruna, que é do Must Share BR. Vou deixar o canal delas aqui. Elas falam muito de intercâmbio e tal. E hoje mesmo eu tava vendo a segunda parte do vídeo que ela fez sobre o caso da Juliana Marins, né? Da brasileira que, infelizmente, né, veio a óbito em decorrência lá daquela situação que ela viveu naquele vulcão na Indonésia. E eu e a Camila, a gente começou a fazer terapia na mesma época, em 2020. E ano passado, se eu não me engano, ela teve alta, né, do processo psicoterapêutico dela. E ano passado mesmo, quando eu vi o vídeo dela, eu falei pra minha psicóloga, nossa, tem 6 anos que eu tô aqui e eu não sei se algum dia eu vou ter alta, mas eu queria. E foi quando a minha psicóloga colocou assim as cartas na mesa e falou assim: Camille, a pessoa mais responsável pelo seu processo terapêutico é você. Pense aí num plano terapêutico você também. Aí ela não falou isso, obviamente, né? Mas no final, tipo assim, dê sequência também, faça a sua parte você também no seu plano, né? Porque a vida ainda é sua. Mas rapaz, aí tá bom. E foi assim que desde ano passado, muito sobre aquela situação que eu não contei o que aconteceu, mas que foi assim
Ou atura ou surta. E no final, eu surtei primeiro, mas aturei. Eu reclamo, mas eu faço, né? Eu dou uma teimada antes, mas depois eu faço. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. E resumindo, foi quando eu comecei assim a entender que infelizmente seriam coisas que eu teria que fazer, que eu não gosto, mas que eram necessárias para eu, tipo, expandir um pouco o meu arsenal psicológico, né, dentre todas as coisas que compõem aí o que quer que isso seja. E desde ano passado eu tenho aprendido um pouco, né, que eu não vou ganhar tudo, vou ter que aceitar perder bastante coisa, né, aceitar ceder em certos pontos ali, e tá tudo bem. Disse ela não gostando muito, mas no final tá tudo bem, sabe? Eu percebo que até eu consigo reagir muito melhor a situações que eu sabia que antes eu não lidava bem quando aconteciam, então é um pouco disso. Então, assim, infelizmente é isso, gente. Vamos parar de desculpinha. Essa é a parte chata, né? Mas, assim, para problemas não tão complexos, problemas estruturais do sistema, né? A gente tem que fazer a revolução mesmo. Aí a gente tem que partir para cima. Jonas Manuel neles. E foi quando eu fiz um vídeo, né? Logo no começo do ano, que acabou a desculpinha pra mim. Eu vou deixar aqui. E deixar espaço aqui pra eu colocar a thumb do vídeo. Mas é um pouco disso, gente. A parte chata, né? Eu detesto ser a portadora de mais notícias, mas é preciso que a gente faça algumas coisas que a gente não quer, que a gente ponha alguns limites. Eu sei que é muito fácil a gente falar, tem que pôr limites nos outros, né? Também é difícil fazer, mas é porque a gente sempre pensa assim, não sei o que, botar limite para as pessoas e que as pessoas se aproveitam. Às vezes, gente, não é ninguém que se aproveita de você, é só você que usa isso como desculpa para não ter que fazer algo, não ter que se indispor com os outros, não sei. Ou então até pra... Eu não gosto muito porque soa muito esse papo coach e tal, não sei o que, mas pra permanecer nesse mesmo lugar, né? Então... eu acho que é uma trend, né? Que o pessoal fala, mana, quem é que te odeia tanto? O que é o teu macho? Que isso, que não sei aquilo. Aí eu, mana, quem é que te odeia tanto ao ponto, né, de que tem inveja de você, né? O pessoal fala isso, mas... às vezes dá vontade de pensar, por que você se odeia tanto? Sabe? Já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Então, assim, é um pouco disso. É preciso se limitar, sim. É preciso botar as rédeas curtas. Às vezes não é pros outros, é pra você mesmo, tá? Triste, mas é isso aí, né? Se nem criança não faz só o que quer, por que você acha que você vai? Nesta economia? Não. Então, assim... A parte triste é que fazendo umas coisas que eu não queria, eu descobri que eu gostava do resultado. Quando eu me vi no fato... Ai, gente, quando eu fico até... Eu acho bizarro isso. Que eu malho 5 vezes na semana. Eu nunca imaginei que eu seria esse tipo de pessoa que malha 5 vezes na semana. E assim, pra mim hoje é fácil. Eu chego em casa, gente, eu chego podre do curso de culinária, sabe? Porque é um curso muito prático e, assim, tem que fazer as coisas, né? Tem que participar também. Eu chego em casa podre, eu meto meu lookinho de treino, que nem lá essas coisas, é um short, é uma blusa, e eu vou. E eu faço meu treino, meu cardio. E eu nunca pensei que eu fosse gostar de... Eu não gosto de academia, tá, gente? É esse o negócio. Eu não gosto de academia, mas infelizmente tem que fazer, né? Se eu pudesse, estaria nadando, mas não tô podendo. Vocês não querem aqui me ajudar pra eu monetizar esse canal e eu viver de blogueiragem? Queria, viu, gente, né? Falando assim, não sei o que, porque eu não quero trabalhar também, né? Infelizmente, o meme do Dexter, eu falei com você, Marcos, mas eu queria ser herdeira. Neste momento atual da minha vida, eu queria muito ser herdeira, né?
Na verdade, o que a gente quer de verdade é não ser explorado, né? Mas assim, é porque a gente pensa no herdeiro como a realização daquilo que é o Deus do nosso tempo, né? Ser herdeiro, porque aquilo é a realização do que a gente queria, né? Não ter que trabalhar e a comida chegar na boca. Não ter que se preocupar de pagar boleto, né? Mas não vou estar podendo, não nasci nessa classe, né? Nasci na classe trabalhadora. E é isso, né, gente? Tem que fazer acontecer, infelizmente é isso. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu sei que tem uma discussão, né, dos psicólogos, tipo, que tem esse tipo de pessoa, né, que pensa, se eu não fizer, ninguém faz. Na verdade, as pessoas vão fazer assim, do jeito delas. É você que não gosta do jeito dos outros. Só que assim, né, gente, debaixo do capitalismo, onde a gente tem que comer, vestir, se virar nos 30, fazer as coisas, às vezes fazer só o seu, e nem isso a gente consegue fazer. E olha que, né, é difícil. E resumindo, é isso, divos e divas, né? Vamos fazer as coisas assim, vamos se limitar, né? Que vamos pensar assim, é temporário, né? No final de tudo, gente, eu acho que o que me consola, em parte, é que às vezes essas limitações, elas são temporárias, né? Tipo, eu vou usar exemplo, né, da residência médica. Que é psiquiatria, são 3 anos. São 3 anos ganhando 3 mil e pouco, são 3 anos vivendo assim, meio, né, de uma forma que eu não queria muito, né? Viver com algumas restrições pra, né, depois desses 3 anos eu pensar em expandir algumas coisas. Então, assim, é triste, é o que eu quero? Não, mas assim, no final é o que paga as contas. Mas, tipo, no final a gente pode pensar em expandir. A gente não vai ficar assim toda a vida, né? Então, é isso. Vamos se limitar assim, gente. Mas vamos pensar que, né, nada dura pra sempre. Ai. É isso, eu vou ficando por aqui. Desculpa gravar o vídeo estando deitada e cansada e podre, tá, gente? É porque eu precisei sair à tarde. Tem tanta coisa pra resolver semana que vem. Meu Deus do céu. Nossa, semana que vem já tô cansada. Desculpa estar gravando vídeo assim, mas é como deu, literalmente. Feito é melhor do que perfeito. Queria não estar gravando deitada, semi-deitada no caso, mas ou é isso ou eu durmo. Sério, gente, de verdade, eu tô pra dormir aqui. E eu ainda vou editar. Então é isso. Vou ficando por aqui. Beijos pra vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. E eu já ia esquecendo, tá, gente? Se você tem vontade... Aí eu dei um leve apagão, tá, gente? Desculpa. Se você tem vontade de ler mais em 2026, não esqueçam que eu tenho um clube de leitura chamado CLT, Clube de Leitura dos Trabalhadores. E a gente vai ler... Eu tenho que enviar o cronograma, menina. A gente vai ler a Odisseia. E vai começar já na segunda-feira. Hoje é quanto? 13, 14, 15, dia 16, tá? A gente vai começar dia 16, segunda-feira. É um livro de domínio público, tá, gente? Não tem dificuldade de achar ele por aí nas internet da vida. E vai ser dividido por cantos, né? Pra não ficar não mudar muito a questão da edição. Então é basicamente isso. Vem ler mais com a gente. A gente começa agora em março e aí vai durar 4 semanas. Pra ficar só 6 cantos, né, por semana, pra não ficar tão pesado. E que também a Odisseia é um livro um pouco mais tranquilo de se ler, mais do que a Ilíada. Falo com experiência porque eu já li a Ilíada, também com o clube. E é isso, eu vou ficando por aqui. Vem ler mais aqui, o link sempre tá aqui debaixo na descrição, tá bom? Vejam os vídeos que eu sempre deixo na descrição também, que são vídeos essenciais, né, que são os vídeos do meu projeto Lendo 30 Livros até os 30. Eu vou fazer algumas atualizações dele ao longo mesmo dos vídeos aqui, mas eu já parei de ler um livro, que é o do James Baldwin, que não rolou, gente, sério, eu comecei a ler, mas eu tava muito assim, ai, tá bom. Eu parei porque, assim, é uma história que eu queria continuar lendo, mas eu não tava muito no momento pra ela. Eu ainda tô muito, assim, aperreada com essa questão do curso de culinária. E ele termina, sem ser nessa semana agora, na próxima. Então, assim, né, às vezes a gente tem que se limitar assim, a gente tem que aceitar perder, porque a gente não vai ter tudo que a gente quer, né? E é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. E, né, quando estiver comentando aí mais sobre livros e blogueirando aqui pra vocês.